pessoal, tudo bom? Está começando mais um podcast, Assim Cremos, e hoje a gente está dando continuidade à série sobre os dons espirituais. No último episódio nós falamos sobre os dons de revelação, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, e em breve nós falaremos também sobre os dons de fala. Então hoje eu estou aqui mais uma vez com o Matheus e com o Léo, que vão estar nos ajudando a disseminar, a dissecar um pouco sobre esse assunto, para trazer mais clareza para o entendimento de cada um de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então sejam muito bem-vindos, pega a caneta de vocês, o papel também para anotar. Desde já, deixa suas dúvidas nos comentários, também os pontos que chamaram a atenção de vocês nesse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. E aí, Matheus, tudo bom? E aí, fala galera. Estou muito feliz de estar aqui de novo, junto com os meus amigos. E, como sempre, eu espero ajudar a todos. Salve, salve, Léo. Fala, galera. Estamos aí mais um dia e vamos que vamos. A gente tem bastante coisa aí para falar para vocês e é isso. Vamos lá. Para começar, a gente falou no episódio anterior sobre discernimento de espírito, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Embora o autor de Corinto, né, que a gente sabe que é Paulo, não tenha criado uma classificação da maneira como a gente está fazendo assim para tentar organizar melhor, para que as pessoas possam entender. Então, os versículos que nós hoje nós vamos estar explicando são os versículos de 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10. E especificamente os dons de operação de milagres, o dom da fé e... qual é o outro? De cura. Os dons de curar. Então, esses 3 dons específicos nós vamos estar trabalhando hoje. Existe uma lista mais extensa que Paulo vai falar lá em Romanos, por exemplo, com outros dons. Mas para a igreja de Corinto, Paulo especificamente escolhe esses 9 dons para falar. Eu imagino que sejam dons que a igreja de Corinto ela já tem essa experiência com eles. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons. Mas eles tinham muito problema com a questão o dom de línguas, por exemplo, né? Tanto que Paulo fala sobre a importância da profecia em relação ao dom de línguas. E Paulo ele não está buscando fazer com que a igreja cesse a prática e a operação dos dons espirituais, mas Paulo quer que a igreja faça isso de maneira organizada, de maneira saudável. E aí ele faz a lista dos dons e a gente chega nesses 3 dons, que é dons de operação de milagres, dons de cura e fé. A gente pode começar pelo dom da fé? O que vocês trouxeram para a gente? Sim, são um do primeiro, né? O dom da fé, às vezes as pessoas acabam até confundindo com a fé em relação à salvação. Só que esse dom mencionado da fé que Paulo fala é um dom que ele não opera sozinho. Ele opera junto com operação de milagres e maravilhas, certo? Que esse dom ele aparece em vários momentos, somente em momentos de crise. Tanto que se a gente pegar lá na Bíblia vai ter Lucas 17, versículo 6, e Mateus, tem Mateus, 1 Colossenses, Marcos. Se eu mencionar todos aqui vai tomar muito tempo. Cara, calma aí, rapidinho. Mas não vai aparecer isso lá de novo não, né? Vai sim. Enquanto você vai pensando, só cuidado com a mão aqui em cima para não bater e para não coisar a câmera. Léo, você quer falar aí? Fica à vontade. Então, sem cortes, hein, galera? Ao vivo. A gente precisa fazer, né, esse discernimento do que é o dom da fé, né? Como o Matheus falou. A gente confunde o dom da fé com a fé que a gente pratica no dia a dia. Tipo, e a gente tem que fazer essa separação, porque existe a fé e o dom da fé. A fé é aquilo que você acredita. Tipo, nós cristãos, né? Pelo menos deveria ser assim, que a gente acredita que Jesus morreu
na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E devido a isso, a gente teve uma reaproximação com Deus, e agora nós somos, a partir do momento, né, em que fazemos Jesus Senhor de nossas vidas, a gente acredita que somos religados ao Pai, e nós teremos o nosso lugarzinho lá no céu. Isso faz parte da fé. A fé também faz parte do seu cotidiano, você acreditar que Deus ele é provedor em sua vida, e em que Ele está nas nossas situações, ainda que a gente não veja. Isso é fé. Agora, o dom da fé, ele já é uma fé sobressalente. É algo extraordinário. Por isso que, didaticamente, ele é separado nos dons de poder. Porque o dom da fé é quando Deus te empresta uma fé em que você não tem ali, que você tem ou pode não ter naquela medida para uma determinada ocasião em que você vai enfrentar. E o dom da fé, ele diferente das outras coisas da fé, em que a gente bota aqui, eu acredito que Deus vai suprir as minhas necessidades. Você tem essa fé. E Deus vai lá, com um tempo, no propósito dele, ele cumpre ou não, soberanamente dele. O dom da fé, não. O dom da fé, ele é, como todos os dons, ele tem um proveito mais coletivo. Ele não é um poder especial em que você vai falar algo assim, eu acredito que Deus vai me dar um carro daqui a 2 anos. Aí você vai lá, solta um salabim lá e pronto, bum, Deus não é um abracadabra, né? Realizou aquilo que eu queria, como se Deus fosse um tipo de gênio da lâmpada. Não é isso. O dom da fé, ele vai estar ligado com a propagação do reino de Deus. A gente tem um exemplo muito clássico na Bíblia, que é depois que acontece um dos naufrágios de Paulo. E acontece aquele episódio da víbora. Paulo vai lá, depois de ele estar sendo levado, né, como um preso. Então, as pessoas que estão ali com ele, elas meio que estão com uma visão errônea sobre ele. E acontece um naufrágio, geral escapa ali e tal, e logo depois eles acampam numa ilha, fazem uma fogueira lá, e uma víbora pega Paulo. Víbora é uma das cobras mais letais que existem. E Paulo vem, pela fé, ele bota a cobra assim na direção da fogueira e começa a chacoalhar a mão. Aí depois disso, com o calor, né, acredito eu, a cobra cai e Paulo fica bem. Ou seja, aí as pessoas, devido a esse episódio, eles estavam achando como, Paulo é um preso, cativo, a justiça de Deus vai ser feita agora, esse homem vai morrer, ele vai morrer. Não, Paulo vai lá e fica ileso. Não acontece nada com ele, o veneno não afeta ele em nada. Ou seja, ele recebeu uma porção de fé para ele agir normalmente ali na situação, né? Chacoalhar a cobra e a cobra sair e não acontecer nada com ele. Ou seja, o dom da fé, ele é sempre mais passivo. Quem coloca muito bem isso é o Luciano Subirá, que eu sempre esqueço a igreja dele.
E enquanto os outros dons de poder, eles são mais ativos. O da fé, ele é mais passivo, mas ele não é para benefício próprio, ele é mais coletivo. Concorda, Matheus? Claro, com certeza. Assim como eu tinha dito no começo, como ele citou um bom exemplo, que o Paulo estava passando por um momento de crise ali, entre aspas, certo? E o dom da fé aparece muito nesses momentos. Vamos supor, vamos fazer uma aplicação atual, só para as pessoas entenderem um pouco melhor. Você tanto até falou sobre, o dom da fé não serve para você chegar, pedir um carro a Deus e o carro vai aparecer ali um passe de mágica. Eu vou dar um exemplo no momento que eu estou passando. Vocês até sabem aqui o momento que eu estou passando com o meu sobrinho. O médico, quando ele chegou no hospital, o médico tinha virado para mim e falou assim, pelas lesões que ele tem no cérebro, era para ele ter morrido na hora ou ter morrido a caminho do hospital. E o quadro dele é muito delicado e ele pode morrer aqui a qualquer momento. Só que naquele momento, eu virei para ele e falei assim, essa pode ser a sua expectativa. Só que eu creio num Deus que supera todas as expectativas que o ser humano tem, seja de morte ou não. Então a última palavra é de Deus. Eu falei isso mesmo para ele, a última palavra é de Deus. Se Deus quiser curar ele nesse momento aqui, ele pode sair andando aqui agora. Mas se Deus quiser curar ele gradativamente, ali eu fui exercendo o dom da fé, que estava passando por um momento de crise muito grande, entendeu? Ele se encontra ainda no hospital, só que a cada dia ele vem melhorando e eu venho agradecendo a Deus, entendeu? Exercendo o dom da fé. Tanto que eu sempre chegava para ele mesmo, ele dormindo. Chegava, orava por ele, aí conversava, mesmo se ele estivesse me ouvindo ou não. E aí isso é exercer o dom da fé, querendo que Deus ia curar, querendo que Deus ia fazer, quando ele estava em coma, querendo que Deus ia fazer ele acordar bem tranquilo. Tanto que eu passava ali, orando a madrugada toda, tanto que pessoas lá até vieram conversar comigo, essas coisas sobre isso. Só que ali eu estava com uma fé tão grande, como o Léo disse, entendeu? E é verdade, é uma fé que o Espírito Santo te dá, ele te empresta naquele momento, que é uma coisa extraordinária, que pessoas nem imaginam que poderia acontecer, entendeu? Isso que é o dom da fé, que é uma coisa que é inacreditável. O que eu achei legal que você falou é que você falando que conversava com ele, ele pregava a palavra para ele mesmo ele não sabendo se ele está ouvindo ou não, se ele está entendendo por causa do come, enfim. E a palavra de Deus fala justamente isso, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ele às vezes está lá ouvindo, não tem como reagir, mas o fato de você falar para ele a palavra de Deus, isso vai gerando fé dentro do coração dele, né? E uma coisa que me surpreendeu muito depois, como afirmando o que o Léo disse, que a fé é mais para benefício do Evangelho. E foi mais um resultado, que quando ele acordou, eu conversando com ele, orei, aí eu perguntei se ele queria orar junto comigo, aí ele fechou os olhos, começamos a orar, aí depois eu fiz o apelo. Aí não acredito que ele aceitou Jesus Cristo. Glória entendeu? a Deus. Para a gente ver como os dons do Espírito, para que é o dom do Espírito Santo? Que é para benefício do Evangelho, como a gente sempre vem falando aqui, entendeu? E para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que elas possam entender, porque muitas pessoas acabam se frustrando, entendeu? Porque eles ficam falando, eu tenho esse dom, só que nada acontece na minha vida e acontece na dos outros. Só que o Evangelho é para isso. Nós somos usados para coisas acontecer na vida dos outros. Exatamente. A renúncia do eu vai em todos os aspectos, né? Abrange a carne, abrange vida pessoal, e o Evangelho é isso, gente. Então, recapitulando o que vocês falaram, o Léo falou muito sobre a importância de diferenciar a fé salvífica do dom da fé, são coisas diferentes. Embora a palavra seja muito próxima, lá no grego o Paulo usa pistes, quando tu pega o dicionário Strong de grego, tem uma tradução dessa fé aqui que eu acho muito interessante. O autor lá do Strong, ele usa esse dom da fé, o significado dele como convicção ou fervor. Então,
assim, não está ligado necessariamente à questão de ser salvo, porque a fé para ser salvo todo mundo tem, mas é uma fé especial, uma fé... Pessoas que têm o dom da fé são pessoas fervorosas em Deus. Você está lendo o livro do Robert Tom, você está vendo, né, as experiências de dom da fé que ele tem com a prática desse dom. Paul Yong-Shu também, tantas experiências que ele tem com o dom da fé. Mas eu acho que uma questão que a gente pode ressaltar, para dar clareza ao que o Léo falou, é que o apóstolo Paulo fala que nem todos vão ter todos os dons. Sim. Então, se essa fé aqui fosse a fé para salvação, peraí, então nem todos podem ser salvos, nesse sentido de que a fé não está disponível para todos os crentes? Não. Então, essa fé aqui é realmente essa fé específica. E aí vocês tinham separado alguns textos. Se vocês quiserem repetir, eu quero só deixar algumas referências para todo mundo aqui que tá nos ouvindo. Atos capítulo 14, versículo 9, fala da fé usada em benefício pessoal, né, passivamente, né? Porque embora a fé seja pro evangelho, Jesus curou muitas pessoas que tinham uma fé. Lembra? Não, Jesus, lança só uma palavra, o meu criado vai ser curado. Aquilo ali foi feito para benefício próprio, né? Assim, na questão pessoal. A fé, o dom da fé, ele tem muito essa questão da pessoalidade, para minha vida, para minha família, para minha igreja, aquela coisa passiva de receber. Mas, por mais que tenha sido para o benefício de alguém ali que estava exercendo a fé, o nome de Jesus foi glorificado, porque Jesus era através de quem as pessoas eram curadas. Tiago capítulo 5, versículo 15 também. E eu separei alguns textos aqui para a gente poder utilizar. E se vocês tiverem algum texto também que vocês queiram citar, ou alguma passagem que relate sobre esse dom da fé. Passagens tem a de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E de Daniel. Foram momentos claros da Bíblia ali que o dom da fé ele foi utilizado. A mulher do fluxo de sangue também, né? Mulher do fluxo de sangue, mas quem? Até mesmo Bartimeu também. Encarando a multidão. É verdade. E é sempre legal ver que como o dom, nessas passagens, como o dom da fé, ele age em conjunto com outros dons, né? Ele sempre vai ali acompanhado com operação de milagres, até também com palavra de sabedoria e de conhecimento, porque às vezes Deus está ali, falando algo muito, muito específico que você consegue saber que, é Deus falando, com o dom da fé. E logo em seguida vem e logo em seguida puxa para a palavra de sabedoria ou de conhecimento ali. Então, ele é um dom que alinha muito com os outros. João Crisóstomo, né, foi um cristão lá do terceiro século. Ele fala que o dom da fé de 1 Coríntios é uma fé de milagres e não de doutrina. Ou seja, é a fé para o milagre, não a fé para a salvação. Mas o grande desafio, para quem está nos ouvindo aqui, até para a gente também, é que, embora essa fé seja por exercício pessoal, Paulo está falando em um contexto de pessoas que exercem os dons para se vangloriarem. A igreja de Corinto, ela se acha cada vez mais. Exatamente. Então, é como se Paulo estivesse falando assim, vocês têm que encontrar alguma maneira de usar essa fé aqui para o benefício coletivo, sacou? Porque isso era uma grande dificuldade. E até um desafio para a gente. Por que a gente quer ter o dom da fé? É o que o Léo falou no começo. Para pedir a Deus um carro, entendeu? E ele me dá? Ou para Deus, de alguma maneira, exercer graça e misericórdia e favor em uma situação que vai beneficiar não só a mim, mas também as que estão à minha volta, entendeu? Às vezes até uma pessoa que está passando necessidade e aí ora Deus pedindo ajuda e Deus vai e aparece ali com um milagre. Aqui na igreja a gente tem vários testemunhos de irmãs que contam sobre isso. E lá no final das contas, a família dessa pessoa falou assim, caramba, olha como minha mãe ora e como Deus ouve a oração da minha mãe. Então é também tentar fazer essa fé ser usada em benefício público e coletivo para glorificar o nome de Jesus, né? E aí a gente tem um outro dom também, que além do dom da fé, a gente tem o dom da cura. Da cura.
Ou melhor, dons de cura. Exato, É, esse é o mais polêmico. Lá no grego, o texto ele tá no plural. Então, assim, é dons, é mais de um, de curas. Então, é mais de uma cura. E aí? E, cara, Esse é a polêmico. gente vê um exemplo bem claro dos dons de Charisma e cura anatoma. é com o ministério do Randy Clark, que tipo, é uma cabeçada ali e basicamente ele leva, né, uma equipe. Pra quem não conhece, explica quem é o Randy Escuta, Clark. Léo. o Randy Clark, cara, ele é a pessoa, ele foi basicamente uma das pessoas que liderou o avivamento de Toronto. E ele opera muito nos dons de cura. E ele tem um ministério com pessoas que atuam no dom de cura. E ele está sempre muito aqui pelo Brasil, né? Porque ele recebeu de Deus que ele seria muito atuante aqui. E é legal você ver através do ministério dele que a gente tem uma noção, às vezes, de que a gente vai orar pela cura e a pessoa instantaneamente vai ser curada. E nem sempre é assim. Eu estava vendo um vídeo dele uma vez, foi até tu que me passou esse vídeo. Às vezes ele fica 4 horas orando para uma pessoa ser curada. E a cura vai sendo de uma forma mais gradativa. Ele vai orando, aí ele para, você sente algo assim nessa região do corpo e tal. A pessoa fala não, aí ele vai continuando, e isso foi, para mim, na época, foi muito chocante descobrir isso, porque eu tinha esse intuito, não só opera em cura, aquele que ele bota a mão assim, o poder cai, o cara já levanta instantâneo. A gente vê com ele assim umas outras realidades. Jesus mesmo, né? Jesus ele vai curar um cego, aí ele ora por aquele cego. Eu não lembro se é o mesmo do lodo nos olhos, mas ele vai falar, e aí, beleza, tá curado? Aí o cego fala, eu vejo homens como árvores. Aí Jesus vai lá e de novo, ora de novo por ele e ele é curado. Então existe ocasião, na Bíblia essa ocasião onde a cura ela vai... Existe outro texto, também não lembro de quem, mas tem um texto que fala que Jesus vai orar por alguém e aí essa pessoa, a filha dessa pessoa, ou enfim, criado, não lembro agora exatamente qual, mas ela vai melhorando. Então, existe essa gradatividade da cura, Sim, né? E esse desejo nosso, às vezes a gente comete, né, de mistificar muito as coisas. Às vezes a gente bota as coisas sempre num tom mais elevado e esquece que a operação dos dons, ela antes de ser extraordinária, como a gente já falou em outro podcast, ela tem várias partes ordinárias até que o extraordinário aconteça. E os dons de cura atuam muito nisso. E também vale também a pena lembrar que não é somente cura física. Legal falar isso. Sim, Entendeu? exatamente. Porque existem muitas pessoas que pensam que é somente cura física. Ali, também, aqui em Mateus 4, 24, Mateus 4, 23, 24, que diz assim, ó. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Aí o 24 aí fala assim, ó. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Lunático daria ideia de pessoas com problemas mentais, né? Isso. E aí a gente pode até enfatizar os endemoniados.
quando a gente ora com uma pessoa endemoniada, ela, quando o demônio sai dela, ela está sendo curada. E existem enfermidades também Espírito de enfermidade, isso, né? espírito de enfermidade. Eu esqueci o modo de falar. Aí chega, às vezes, até na igreja, por exemplo, quando ou o pastor, ou um pregador fala, tem alguém aqui que está enfermo. Tem pessoas que acabam não entendendo isso. Tem pessoas aqui que estão enfermas, só que olham em volta, poxa, não tem ninguém aqui mancando. Tem ninguém aqui com expressão que está sentindo dor. Sendo que lá dentro da pessoa, ela está com um espírito de enfermidade. Aí essa pessoa acaba indo lá na frente. Às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, né? Entendeu? E aí tem pessoas dentro da igreja que acabam não entendendo isso. Que esse dom de cura não somente para cura física, mas também espiritual. O próprio Randy Clark, que eu citei aqui agora, o avivamento de Toronto, ele se dá em um contexto depressivo. E as pessoas que iam para... Exatamente, onde se popularizou a unção do riso. E as pessoas que iam lá iam com pensamentos depressivos, suicidas, e as pessoas iam para o culto e voltavam curadas. É importante isso que vocês estão falando, porque Paulo, ele é claro, ele não fala sobre dom de cura, ele fala dons de cura. Isso. E esse cura, ele também está no plural, né, lá no grego. Então, assim, é mais, às vezes, digamos que Deus tenha dado para nós 3 dons de cura. Às vezes ele pode me usar para curas físicas ali, e um ministério especificamente com cegos, às vezes, entendeu? Para você, ele pode dar uma experiência de dons de cura relacionada a questões psicológicas, de orar por pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm dificuldade, fobia social. Ou, às vezes, ele pode te dar um dom no sentido de ser um bom conselheiro, sabe? De ser um bom profissional da área da saúde psíquica. Enfim, pode ser de várias maneiras, entendeu? Deus pode de diversas maneiras usar. E aí o Léo, ele usa para curas aí, especificamente de pessoas com problema de surdez. Então, assim, cada pessoa pode manifestar o dom em uma maneira, de uma forma específica. E embora a gente saiba que Deus ele dá dons aos homens, né? A gente sabe que essas operações elas são feitas a partir do desejo e da vontade do Espírito Santo. A gente exerce a fé, a gente ora para que a pessoa exerça a fé. O Randy Clark, inclusive, fala que, nesse vídeo que o Léo comentou, que quando ele ora, ele vai perguntando para a pessoa sobre a enfermidade e tal, ele vai, ao mesmo tempo, fazendo essa pessoa declarar a fé. Ele vai tentando gerar fé no coração dessa pessoa. Porque a Bíblia fala que houveram lugares que Jesus passou e que ele não pôde curar porque as pessoas não tinham fé. Isso. Então, existe também a importância da fé de quem está recebendo, quem está ouvindo e tal. Mas essa cura, ela é feita pela soberania de Deus. Então, muitas pessoas que não acreditam nos dons falam assim, se fulano de tal tem um dom da cura, por que ele não entra no hospital do câncer e cura todo mundo? Porque o dom da cura não se manifesta assim. Às vezes Deus vai curar, às vezes Deus não vai. Por quê? Não sei, é mistério. Mas isso também depende, que nem você falou, depende muito da pessoa que está precisando de receber a cura. É como a gente citou aqui algumas passagens. A mulher do fluxo de sangue. Ela naquele tempo, como a gente sabe, naquele tempo, uma mulher que tinha um problema que estava ocorrendo na vida dela, ela não poderia conviver socialmente. Ela vivia separada. Sendo que ela colocou uma fé tão grande no coração que ela foi e encarou esse desafio. Tanto que se ela fosse pega no meio do povo, ela seria apedrejada. Todos nós sabemos aqui que na lei de Moisés, a mulher que tinha um problema que estava ocorrendo na vida dela e estivesse no meio das pessoas ali, ela poderia ser apedrejada. Entendeu? Sendo que ela encarou esse desafio. Então, ou seja, ela conseguiu também pela fé que ela propôs no seu coração. Imagine, caramba, uma multidão em volta de Jesus Cristo, entendeu? E ela encarar aquela multidão porque, com certeza, ela sentiu medo, entendeu? Só que naquele momento ela encarou o medo que ela tinha e passou por debaixo de todo mundo ali e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E olha que ela já estava pensando que se eu tão somente tocar, só eu tocar, ele não vai precisar falar comigo. Olha o nível de fé dessa mulher. O dom da fé é bravo. Ela chega e fala, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela foi, tocou e foi curada.
Aí entra essas questões que pessoas falam, tem o dom da cura, entra no hospital, cura todo mundo. Só que depende da pessoa também que está ali, gente. Entendeu? E muitas vezes, assim, pela soberania de Deus, algumas vezes Deus não quer curar, não sei porquê. O Isaías fala que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então eu acredito que isso diz respeito à era vindoura. Tem aquele aspecto de, tipo assim, na Nova Jerusalém seremos todos curados e transformados, mas também tem a ver com os dias de hoje. Então, Deus ele também cura nos dias de hoje, para a glorificação e a honra do seu próprio nome. E o bom de entrar nesse assunto do dom de cura no plural é que você que está ouvindo a gente aí, às vezes você pode estar operando em algum dom ali de cura em uma área específica, e quando você vai orar por outro tipo de cura, essa cura ela não acontece. E pode ser que você esteja sendo chamado para Deus para uma cura específica e não para outra. Então é bom a gente trazer essa clareza, porque às vezes a gente acha que a pessoa que tem o dom de cura, né, aí bota até no singular, vai curar tudo. E não é bem assim. Existem pessoas que, tu vê até grandes pessoas que exercem esse tipo de dom. Tu vê o Hernani Santos, ele faz muito paralítico andar, mas ele não tem ele vê o Luciano Subirá atuando em curas em que ele não exerce. Então Deus trabalha com cada um de uma forma mais individual. E só um ponto que eu queria frisar, para você ver a conexão dos dons. A importância também da palavra de conhecimento. O rapaz que você acabou de falar agora, obviamente, de Toronto, o Randy Clark. E também no século XX ou XIX tinha um homem chamado William Branham. São dois exemplos de dons da cura sendo manifestada na palavra de conhecimento. Posso dar um terceiro exemplo contemporâneo, nosso pastor. Eu já vi, algumas vezes, Deus usar o nosso pastor para curar pessoas, curas físicas, por meio da palavra de conhecimento. O pastor estava pregando, e aí eu lembro de uma vez, uma mulher que estava com depressão, muita depressão. E aí, só falando, pessoal, a gente não está dizendo que se você tem depressão não é porque você não tem que ir no médico. Estou falando de um momento onde Deus quis curar, porque Deus também cura. Então, se ele quiser curar depressão, ele cura depressão. Mas se você tem depressão, procura um médico. E aí ele estava pregando, terminou de pregar, aí ele recebeu uma palavra de conhecimento. Aí o Espírito Santo falou com ele assim... E aí ele falou, tem alguém aqui que você veio para cá com muita vontade de se matar e você disse que iria assistir o culto e no final do culto você ia, se não desse jeito, você ia se matar. Onde é que você tá? Cara, a igreja normal, culto normal, quando nada tivesse acontecido, do nada essa mulher de lá de trás chorando, desesperada. Sou eu. Outras vezes já vi curas físicas acontecendo, espíritos de enfermidade. Então a palavra de conhecimento ela é importante pra gente, porque muitas vezes Deus vai... Uma das maneiras de Deus curar é através disso. Deus te dá o conhecimento de alguém que está sentindo alguma dor. O Luciano Subirá fala que com ele tem a experiência de sentir a dor da pessoa. Às vezes uma pessoa está com dor na coluna. Ele está pregando, do nada ele sente uma dor na coluna muito forte. Aí o Espírito Santo fala com ele. Aí ele já fala, poxa, tem uma unção de cura aqui. Tem alguém com dor nas costas? Aí a pessoa tá. Aí ele olha para a pessoa é curada. A dor da pessoa e a dele vai embora. Tá entendendo? Então, é importante. O William Branham foi um dos maiores... ministros de cura da história, todo mundo fala, ele era extremamente místico nesse sentido, né? Curava muitas pessoas, e o ministério dele começou assim, ele contava que ele entrava nas igrejas para pregar o evangelho, e aí tinham anjos que acompanhavam ele sempre via esses anjos, e aí o anjo aparecia para ele e apontava para ele as pessoas que estavam sentindo dores, e quais eram as dores, ou seja, a palavra de conhecimento, ele chamava essas pessoas para orar e essas pessoas eram curadas. Então, show. O bom é que, como você mencionou, existem várias maneiras de como curar, né? E aqui até nesses dois versículos que a gente leu, a gente viu que Jesus ensinando, ele curava as pessoas. A gente ensina, porque tem pessoas que colocam na cabeça assim,
para a pessoa ser curada, tem que haver oração, a pessoa tem que chegar lá, botar a mão na cabeça e orar. Não, você ensinando, às vezes, na maioria das vezes, você ensinando a pessoa, você está curando a pessoa. Entendeu? Seja espiritualmente, até mesmo fisicamente, porque o Espírito Santo, ele começa a agir através da sua palavra, a palavra que você está lançando ali, ensinando a pessoa. Isso acontecia muito com Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinando, pessoas ali iam sendo curadas. Entendeu? Tanto que Jesus Cristo não precisava chegar, botar a mão na cabeça de um de outro, como nós citamos aqui, ó, a mulher do fluxo de sangue. Jesus não chegou, não botou a mão na cabeça dela, entendeu? Ela chegou, botou a fé dela em exercício, foi curada. Como também aquele do centurião de Cafarnaum também, pediu pelo criado dele. João 18:10, sobre Jesus curando Malco também, a orelha dele. Entendeu? Existem várias formas de cura. Então, da cura entrar em exercício. Entendeu? Não somente formas que a gente pode ser curado, que seja internamente, seja fisicamente, mas existem várias formas da cura ser exercida ali na vida da pessoa. E antes da gente encerrar sobre esse dom, por que vocês acham que as curas não acontecem tanto nos dias de hoje? Ou vocês acham que elas acontecem? Assim, esse é um dos dons mais difíceis da gente ver, assim, de forma prática, pessoas manifestarem. Eu acho que acontece bastante no mundo, mas especificamente Brasil, eu acho que não é à toa que Deus chama o Randy Clark para ele atuar bastante aqui. Ele está movendo ele para esse ministério, que aqui a gente ainda vê pouco, pelo menos falando aqui das grandes cidades, e como o Brasil também, né, tem uma promessa de um grande avivamento, eu começo a imaginar que Deus vai começar a atuar nessa área aqui, mas isso é só uma opinião minha, uma visão que eu tenho aqui assim, mas minha assim, nada que Deus revelou isso para mim, gente, para ficar bem claro. Eu já acho, como eu já citei aqui, é por conta da falta de fé. Isso, porque é como quando a gente leu ali sobre o dom da fé, ele não opera sozinho, entendeu? É como nós já demos exemplos aqui de por que pessoas, nem todas as pessoas são curadas no hospital por conta da falta de fé, entendeu? E eu acho que isso está entrelaçado a isso. Isso depende de nós também. Sim, sim. É uma coisa que eu aprendi com o Luciano Subirá. Caramba, cara, falta a gente interagir com o Espírito Santo. Para os dons acontecerem na nossa vida, a gente também tem que interagir. Não é somente Deus, sim, como a gente já citou a busca aqui. Faz parte do... Entendeu? Isso faz tanto parte. Que o texto que a gente leu, né, lá no primeiro podcast é buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, tem a nossa parte. Falta a fé de quem precisa receber a cura, mas a fé também de verdade. Quem pode operar nos dons. Porque, olha só, aí vamos citar um exemplo do Antigo Testamento. O povo de Israel, antes de sair do Egito, eles receberam a promessa que iriam para uma terra nova. Aquela geração iria para uma terra nova. Sendo por conta da falta de interação, da forma de interagir com Deus, aquela geração não entrou. Por quê? Por falta de fé. Por falta de querer ter um relacionamento com Deus. Passaram 40 anos rodando no deserto, até toda aquela geração morrer, somente 2 conseguiram entrar, que nós sabemos que foi Josué e Caleb, entendeu? Porque eles botaram a fé deles em exercício, entendeu? A fé deles em exercício. E isso acontece, isso acontece nos dias de hoje. Porque hoje não acontece o dom de cura? Porque nós não estamos sempre sabendo interagir com o Espírito Santo. Sim. E porque muitas vezes a gente não ora por cura também, né? A gente tem muito medo. Eu tinha citado no Dom da Fé, Tiago 5,15, que ele fala assim, está alguém doente, enfermo, né? Chame os presbíteros. E a oração da fé salvará o doente. A importância de quem precisa receber a cura de exercer a fé.
Mas a importância também dos presbíteros buscarem esse dom, já que o Tiago fala para chamá-los para que eles orem. Então, é tudo que vocês estão falando. Então, pessoal, vamos exercer. A gente é muito... Eu acho que a gente tem um ego muito grande. A gente tem muito medo de chegar, chamar alguém para orar por cura, essa pessoa não ser curada. Tipo, meu Deus, como é que eu vou ficar? Vou ficar sem graça. Exatamente. Cara, ora, se Deus não quiser curar, entendeu? Joga na vezes, conta dele. Mas às vezes, cara, por exemplo, a pessoa tá com uma enfermidade física, mas a cura que ela tá precisando não é da enfermidade física, entendeu? Eu já vi muitas pessoas, cara, com enfermidade física, à beira da morte, e a palavra ser pregada para essa pessoa, e essa pessoa depois começar a se sentir bem e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e morrer. Caramba. Entendeu? Porque ela precisava daquela cura dentro dela, para ela ser salva também. Entendeu? E isso é muito importante nós entendermos isso. Muitas das vezes, quando nós oramos pela pessoa, ensinamos a pessoa, entendeu? Só que o Espírito Santo quer operar de uma forma que a gente não entende. É como Jesus fala numa passagem, né? Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Entendeu? Como as coisas acontecem. E só uma distinção importante. Uma coisa é a gente orar por cura, pedir a Deus que cure e exercer a fé. Outra coisa é quando a gente se dá conta de um espírito de enfermidade. Porque espírito de enfermidade você não pede para sair, você expulsa. Isso. O demônio, quando alguém está endemoniado, você não chega para a pessoa e fala assim... será que você quer sair, por favor? Então é só se dar conta disso, de que a importância da fé, né? Quando exercemos fé em nome de Jesus, entendemos quem nós somos em Cristo, a autoridade que Ele nos deu, o sangue dele nos deu, e aí por conta disso nós podemos repreender espíritos de enfermidade, né, que estão colocando pessoas cativas. E aí, para fechar, gente, operações de milagres. O que vocês trouxeram para a gente aí de exemplo? Esse aqui, no final a gente vai precisar explicar esse dom e fazer uma distinção entre ele e o dom da fé. Porque na prática parece muito. Sim, sim. E aí? É um interligado com o outro. Eles operam em conjunto. Igual, cadê? O passivo e o ativo. E o dom de milagres e maravilha, ele também é muito ligado com a natureza. Igual uma passagem que eu vi aqui, cara. Não sei se foi o Lucas 17. O próprio mar vermelho. Isso. João 6, multiplicação dos pães e dos peixes também, né? Eu preparei um exemplo aqui que caramba, eu li eu não sei se foi num comentário de João Calvino ou se foi num comentário do Matthew Henry. Acho que foi do Calvino. Eles estavam falando sobre o dom de milagre, operações de milagres, e ele cita como exemplo o dom quando o apóstolo Pedro ele amaldiçoa Ananias e Safiras e eles são fulminados, porque aquele casal, eles roubam, né? Eles roubam o dízimo, né? Dizem que vão dar um valor, dizem que dão um valor, mas sendo que é mentiroso. E aí Pedro repreende eles e eles caem mortos, fulminados, provavelmente algum ataque cardíaco ali. Isso é um exemplo de manifestação de dom de milagre, não só para multiplicar coisas, coisa né? boa, mas para coisa ruim também. Doideira demais. Aqui, tanto que eu vi essa passagem aqui, Lucas 17, versículo 6, que diz assim: E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O dom de milagres e maravilhas, como a gente vê, ele é muito interligado à natureza, e ele opera muito em conjunto com o dom da fé. Entendeu? Como eu já citei esse exemplo aqui. Até mesmo porque eu gosto de aplicar um exemplo mais prático que as pessoas acabam entendendo, né? Vamos botar de novo como se fosse uma enfermidade ali. Vamos falar sobre uma doença que assola muitas pessoas e muitas pessoas acabam morrendo, sofrendo, que é o câncer. A gente sabe que quando o câncer é maligno, ali para o ser humano a morte já é certa. Ali a natureza agindo ali já é certa. Sendo que quando nós colocamos a nossa fé, o dom da fé em exercício
Aí, quando colocamos o dom da fé em exercício, aí o dom de milagres e maravilha começa a agir. Ou seja, o dom de milagres e maravilha, ele não consegue agir sozinho. Ele começa pelo dom da fé. Se a pessoa não botar esse dom da fé em exercício, os milagres e maravilhas não acontecem. Assim como foi dito aqui no versículo 6. Se tiver fé, e você fala para essa moreira sair daqui e ser plantada no mar, ela vai ser plantada no mar. É o dom, começando pelo dom da fé e terminando pelo milagres e maravilhas. O Léo tava falando sobre um dom ativo e outro passivo. Explica isso pra gente, cara. Um dom passivo é um dom que ele é mais para recebimento. Tipo, o dom da fé. Você recebe algo, tipo, um comando muito específico de Deus para fazer tal coisa. Você recebeu. Assim também a gente tem o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Também, eles não quiseram adorar lá a estátua lá. Então, eles foram encaminhados, ou seja, eles não tiveram a opção ali de exercer nada. Então, eles só foram encaminhados para fornalha. E ali, do nada, aparece um quarto homem. Ou seja, e de lá os caras veem, nossa, mas jogaram 3, agora tem 4. E eles saem ilesos. Ou seja, eles receberam, eles acabaram sendo ali o agente passivo, eles receberam a ação. E o operação de milagres, ele já é mais ativo. Mais uma vez, ele não é para benefício próprio. Assim como todos os outros dons, ele vai testemunhar o poder de Deus em determinadas ocasiões. O próprio exemplo, o Mar Vermelho, que foi para mostrar o poder de Deus para Faraó, e Faraó ver que o reino dele não era nada comparado ao que Deus pode fazer. Assim também tem... Esqueci o ponto aqui agora. A gente pode ter... Você falou do Mar Vermelho, mas todas as curas ali de Moisés, né? Todas as operações de Moisés. Sim, jogar o cajado no chão, o cajado virar... Ou seja, e ele está sempre... O dom de operação de milagres, ele vai estar atrelado a isso. E para a gente não ficar só no exemplo bíblico, por exemplo, trazendo para o nosso contexto aqui hoje, por exemplo, um missionário que for chamado para a África, ele provavelmente vai ser atuante no dom de operação de milagres, porque lá acontece muita coisa bizarra. Ou seja, o contexto espiritual é fortíssimo. O contexto espiritual é muito forte, então a bruxaria lá é levada até o talo. Então, assim, o cristão que é chamado para lá, ele vai preparado para esse tipo de contexto, que se você chegar lá falando de Armínio, Calvino, eles vão falar, que isso? É um tipo de biscoito? Então, os caras estão levitando lá, os bruxos levitando. Exatamente. Então, se você chegar lá só com teologia, tu não vai arrumar nada, cara. Ou seja, os caras estão levitando lá, como o Gabriel falou agora, fazendo vários tipos de bizarrice. Então, então Deus ali, ele vai operar de uma forma mais grandiosa para ele poder mostrar o poder dele. Tanto que
É mais um dom que é botado nos dons de poder, por causa disso. Que vão ser milagres, coisas que aos olhos do homem são impossíveis, mas que para Deus é possível. Esse livro que o Matheus está lendo, né, do Robert Tom, se chama O Vinho Novo ainda é melhor, o Vinho Novo é melhor. Ele conta várias experiências de operações com o dom da fé, palavra de conhecimento e também operação de milagres. E aí uma distinção que eu acho muito legal que muitos teólogos fazem é que é muito parecido com o que o Léo falou, só que eles dizem o seguinte: enquanto o dom da fé é algo que você recebe para a sua vida pessoal ou para o seu contexto, a operação de milagres é você fazendo para os outros. Sim, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue exerce fé para ela ser curada. Agora, Jesus transforma a água em vinho para o benefício de outras pessoas que estão ali. Então, acho interessante um pouco disso. E no livro que você está lendo, ele tem muito isso. Tem momentos onde o Robert ele exerce fé ali. Acho que, eu não sei se ele era gago, não era alguma coisa assim, acho que ele falou alguma coisa assim. Tinha problema também com bebida alcoólica, e ele recebeu todas essas curas, né? Dando um spoiler para quem não leu o livro. Mas tem um determinado momento do livro em que o Robert vai para a África. E aí, quando chega na África, ele começa a operar vários milagres e maravilhas. Porque é o que o Léo falou, é um contexto de sincretismo religioso muito grande. Então, se ele chegasse lá só pregando, é o que Paulo fala: a minha pregação não consiste em demonstrações de palavras, em palavras persuasivas, mas em demonstrações de poder. E essa palavra poder aqui é muito próxima no dicionário com a palavra de milagre, né? Que essa operação de milagres tem a ver com energia, com força. Então, é algo grandioso que Deus pode fazer. Eu lembro que lá no final do século XX, quando rompeu a questão de Toronto e começou a chegar no Brasil, as pessoas falavam muito de um movimento que aparecia pó de ouro na mão das pessoas. Tinha gente na África que os missionários iam pregar, as pessoas nasciam dente de ouro nas pessoas, e aquelas pessoas arrancavam os dentes para poder vender, para poder passar os anos ali se alimentando junto com a família. Então, assim, operações de maravilha tem também a ver com isso que o Matheus falou, essa questão sobrenatural, que tem a ver com as questões da natureza também, né? De Jesus convidar Pedro para andar sobre as águas, de coisas sobrenaturais que a ciência não consegue explicar. Como é que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão tão grande, né? Então tem esses aspectos interessantes. Tudo pro benefício do reino, gente. Sempre pro benefício do reino. O próprio caso lá de Daniel também é um exemplo do dom da fé sendo exercido. Ele que recebe ali a situação e ele bota os leões para jejuar. E os dons, como a gente vem falando, né? A gente tem que tirar essa mania, deixar o nosso ego de lado. A gente querer, nossa, eu rio com essa história do Ângelo e do Arlindo falando do Ministério Convergência, que o Arlindo há anos atrás, quando ele foi em uma igreja pentecostal, ele foi um presbítero, chegou para ele e falou: prazer, eu sou fulano de tal, eu tenho 9 dons. Prazer, Paulinho dos 9 dons, né? Exatamente. Gente, os dons, eles não são para nossa glorificação. Uhum. Eles são para benefício do corpo e para propagação do reino de Deus. Então, se você ficar orando pelos dons para você querer se mostrar, tu tá perdendo tempo, cara. Deus não vai te dar dom nenhum, ou vai te dar para você ver que não era aquilo que você imaginava ser. E você acabar se desviando, porque você tá mais interessado no que Deus pode oferecer do que no próprio Deus em si. Verdade. Então, a gente tem que ter discernimento, né, nesses perigos, que os dons, eles são bons,
mas ele é pro reino de Deus, ele não é pra gente. E nesse caso que vocês estão falando aqui, nesse contexto de África e etc., os dons, eles são para mostrar a autoridade do Deus que a gente está pregando. Então, por isso que o Léo falou, o missionário, nesse contexto, precisa buscar esse tipo de dom, porque as pessoas vão olhar e vão falar, caramba, olha o Deus que ele está pregando, realmente é um Deus vivo e poderoso. E aí isso aí vai chamar atenção para a mensagem, vai chamar atenção para o evangelho que aquela pessoa vai pregar. Porque Exato. dom por dom não é suficiente. O que tem por trás? Qual o objetivo daquilo ali? A glorificação do nome de Jesus? A exaltação, a fama do nome dele? Esse é o importante. Jesus propriamente fez isso, né? Tanto que teve fariseus que falavam que ele expulsava os demônios porque ele era príncipe dos demônios, entendeu? Mas uma coisa que eu queria falar foi que quando você citou sobre o Robert Tom, aí eu sei que a gente tá num tipo de assunto, só que a gente já está no final, né? Uma coisa que você tinha até feito a pergunta, porque dons de cura não são feitos hoje, não acontecem no século que nós estamos vivendo, tanto como antigamente. Uma coisa que me chamou muita atenção no livro de Robert Tom, quando ele estava nessa cidade, na África, essa parte da África, ele estava na igreja, no coral, e ele foi e perguntou por que não estava acontecendo curas naquele local. Aí uma moça chegou para ele, eu não recordo o nome, também não vou ficar dando spoiler aqui também do livro, o livro é muito bom. E ele foi e perguntou por que não acontecia cura naquele lugar. Aí ela falou, não, houve um tempo que acontecia cura aqui, tanto que tinha um rapaz que era muito usado por Deus, sendo que ele foi embora e não acontece mais. Entendeu? E acontecia muito através da vida dele. E o Robert Tom ficou muito intrigado com aquilo. E ele começou a buscar em cima disso, da necessidade que tinha naquela cidade, da necessidade que tinha naquela igreja. E ele começou a buscar a Deus, buscar a Deus para que o dom de cura fosse exercido através dele. Muito legal. Entendeu? Ou seja, as coisas sempre começam a acontecer através de uma pessoa. E só que essa pessoa, para começar a acontecer através dessa pessoa, essa pessoa tem que se mostrar disponível. Robert Tom se mostrou disponível a Deus, buscando a Deus. Como nós citamos aqui, o povo de Israel quando passou no Mar Vermelho. Só que isso não começou diretamente no povo, começou através de uma pessoa, que foi Moisés. Que Deus se mostrou para ele, e ele, a partir daquele momento, ele começou a se mostrar disponível para Deus. Entendeu? A mesma coisa foi Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo ali começou através deles. Daniel também. Daniel praticamente, na passagem de Daniel praticamente estava sozinho. Entendeu? Contra todos aqueles príncipes ali que estavam contra ele, sozinho. E foi lançado na cova dos leões. E só que aquilo que Daniel tinha, acabou passando até mesmo para o rei. O rei passou a acreditar mais. Entendeu? Como a propagação do evangelho começou através de Jesus Cristo. Aí começou a ser mais incendiada mesmo através de Paulo, um homem que se dedicou inteiramente ao evangelho. Ou seja, tudo em relação ao evangelho vai começar através de uma pessoa. O pessoal que está nos ouvindo aqui, nós possamos se mostrar mais disponível. Entendeu? Porque a maioria das vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, caramba, porra, por que essa igreja aqui não é avivada? Pessoas que ficam se perguntando na sua própria igreja, caramba, essa igreja aqui, poxa, ninguém glorifica, não acontece nada. Por que você não busca então? Olha para a necessidade da igreja e busca através dessa necessidade. É uma coisa que eu aprendi com o Robert Tom. Então, a gente vê a necessidade da igreja, caramba, a igreja necessita, tá precisando de cura, está precisando de avivamento. Então eu vou buscar em relação a isso. Porque é muito fácil a gente chegar e criticar. E apontar, né? Entendeu? E apontar. E a gente olhar a necessidade e ficar só falando, poxa, a igreja falta isso, falta aquilo, falta isso. Só que os dons são para isso. Para suprir a necessidade da igreja, para a edificação da igreja. Então, que nós possamos sempre procurar, analisar, fazer como esse homem. Entendeu? Ver a necessidade e buscar através da... e buscar
por conta dessa necessidade. Amém. Alguma coisa, Léo? Encerrar por hoje. Então é isso. Depois desse assunto, a gente espera que vocês tenham sido edificados por esse estudo, vocês possam buscar os dons espirituais, possam buscar servir a Igreja de Cristo, servir a sua igreja local, servir seu pastor e orar mais para o recebimento do dom de poder, operação de milagres, dons de curar, e que a sua igreja, que a sua família, a sua vida, o seu trabalho, o seu contexto seja abençoado através da sua vida, que sirva para o benefício da vida dos seus irmãos e para a glorificação do nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, o que você faz, Léo? Compartilha, cara. Ah, Senão a gente vai também. ser obrigado aqui a exercer o dom de operação de milagre. Mas é igual Pedro falando, pra fulminar vocês. Brincadeira, gente, é brincadeira. Mas aí, senta o dedo aí na curtida. Você não vai levar nem um segundo pra isso. É só clique, pronto. Simples. Curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais da nossa igreja no Instagram. Claro, pra geral. Vem conhecer a nossa igreja aqui. Vem conhecer a nossa igreja, a gente está aqui, ó, de portas abertas. Rua do Ouvidor, na Parque Amorim, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. É isso aí. É isso, e pessoal. Fofoca muito sobre o nosso vídeo com os seus amigos aí. Essa é uma das maiores propagandas que a gente tem. Dúvidas, questões, colocações. Deixem nos comentários aí, a gente vai responder quando puder. Responde isso aí que eu ia falar. Não tenha vergonha não, hein, pessoal. Ninguém morde aqui não, a gente só finge que a vergonha gente é só o vai Matheus, mandar né, fogo. Matheus? Isso aí eu tenho muita. Valeu, pessoal. Deus abençoe.